Pode falar. Meus irmãos, a paz de Cristo Jesus, estamos mais uma vez ao vivo desde a cidade de Huarnes, no estado de Santa Cruz, em Bolívia. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Deus nos está facultando nesta manhã. São 10 da manhã, já quero pedir aos irmãos que estejam compartilhando a nossa transmissão em nome de Jesus e que venhamos a ser edificados por Deus, a ser edificado pelo Senhor. Glória a Deus por isso. E vamos, nesta manhã, seguramente ouvir algo da parte de Deus. Paz do Senhor, Antônio Luiz, pastor lá de Jardim de Pirituba, São Paulo. Paz do Senhor, pastor Dirley Pires, de Manaus, Amazonas. Paz do Senhor, irmã Roseli Damasceno, de Manaus, Amazonas. Peço aos irmãos que estejam compartilhando a nossa transmissão em nome de Jesus. E juntos vamos fazer esse culto de pregação da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos sim ouvir a palavra do Senhor. Está como se fosse às 20 horas o culto. Está isso no Folden? Está isso no Folden? O pastor Antônio Luiz está dizendo que está como se fosse às 20 horas. Irmão Jean, acione sua câmera, por favor. Está como... Mas é às 10 da manhã. Se houve um erro aí de digitação, é às 10 da manhã, tá certo? Agora, nesse horário, 10 da manhã de... Amém. Isso aí, Jean. Amém. Coloca o fone de ouvido, não sei se é melhor para ti ou melhor sem o fone. Amém? Mas a nossa transmissão agora é agora pela manhã, às 10 da manhã, pastor Antônio Luiz. E o senhor esteja preparado já para quarta-feira, que é o seu turno na quarta-feira, tá? Perdão aí aos irmãos se está algum erro aí de horário, é que a gente fica tão acostumado aos horários da noite e eu creio que houve aí essa falha, talvez. Tá? E quero dizer aos irmãos que nesta manhã nós temos a presença do nosso irmão Jean Lima, que é encarregado de uma de nossas igrejas na cidade de Manaus. E antes de partirmos para os pormenores, nós vamos orar nesse momento. Querido Deus e Pai, te damos graças em nome de Jesus. Muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por este dia que tu nos dá e nos presenteia. Ajuda-nos, Senhor, para que a transmissão da tua palavra seja uma bênção aos corações. Nesta manhã viemos alcançar vidas, Senhor, e que o teu nome seja glorificado hoje e sempre, e todos os irmãos conectados possam desfrutar, ó Deus, desse momento, ó Senhor da glória, de exposição da tua palavra, que curas venham a ser feitas, que libertações venham a acontecer, que vidas venham a ser transformadas pelo poder da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, sempre nos dias de segunda, quarta e sexta, nós estamos fazendo a nossa transmissão pela manhã, às 10 da manhã, e o nosso culto, a pregação é em português. E nos dias terça, quinta, sábado e domingo, nas transmissão das 8 da noite, a nossa transmissão é em castelhano, em espanhol, tá certo? Então nós utilizamos esses dois horários para alcançar os irmãos, né? E tanto de língua portuguesa quanto de língua espanhola. Depois desses 2 dias fatídicos aí, que nós, uma pessoa querida da nossa família, mas vamos dar continuidade em nome de Jesus ao nosso trabalho, né? Sabendo que o meu sogro descansa nos braços do Senhor e Deus é fiel e justo em todos os seus propósitos. Irmã Josenilda, irmão Fredson Freitas estão conectados também. O pastor Dirley está saludando, dando a saudação, juntamente com a irmã Roseli. Muito obrigado pela audiência dos irmãos. Outra vez peço que os irmãos estejam compartilhando a nossa mensagem. E iniciamos assim, nós temos aí o nosso irmão Jean Lima. Jean, antes de iniciar a mensagem da palavra de Deus, eu queria que tu fizesse um resumo da tua vida cristã, como começou e tudo que Deus tem feito na tua vida,
através de um resumo nessa manhã, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão ouvindo nesse momento a palavra de Deus através dessa ferramenta tão importante, né? Embora muitos usem de uma maneira errada, mas o povo cristão ele sempre faz a diferença nessas horas. E o início da minha vida cristã, na realidade, já é um testemunho, já é uma pregação, já é uma ministração de edificação para muitas vidas, muitas almas, já que eu, na realidade, me converti no dia que eu pensei em tirar minha vida. Meu pai faleceu e eu comecei a beber muito, comecei a entrar no estado de depressão, comecei a ouvir vozes, comecei a passar por momentos difíceis da minha vida, mas o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, numa madrugada, quando trabalhava numa máquina injetora, Satanás, falando aos meus ouvidos claramente, assim como os irmãos estão ouvindo a minha voz, ele disse para mim somente colocar minha cabeça dentro daquela máquina e toda a minha dor e todo o meu sofrimento acabaria num instante. E quando eu abri a porta que dava acesso à injetora para colocar minha cabeça, eu lembrei que havia um crente, apenas um, na fábrica onde eu trabalhava. Entre tantos, havia apenas um crente. E creio que naquela hora, hoje eu entendo, o Espírito Santo de Deus me levou até a máquina onde aquele jovem servo de Deus trabalhava, e quando ele viu meu semblante, ele ficou assustado. E a primeira coisa que ele fez foi pegar a Bíblia e olhar para mim e dizer: eu não sei porquê, mas Deus está dizendo para que você abra a Bíblia. Ele abriu a Bíblia para mim, porque nem a Bíblia eu sabia abrir direito, e ordenou que eu lesse Salmo 91 3 vezes. A primeira vez eu quase não consegui ler. A segunda vez foi quase pior. A terceira vez, eu confesso que eu quase não consegui chegar até o final, mas quando eu cheguei ao final da última palavra do Salmo 91, a voz de Deus, ela bradou dentro do meu coração. E daquele momento em diante, Deus, ele falou algo comigo que eu nunca posso esquecer. Ele disse: eu vim até ti, porque há 15 anos a tua mãe está de joelhos prostrados, orando e clamando a mim pela tua vida. Naquele momento as lágrimas começaram a descer, as pessoas não entendiam o que estava acontecendo, mas quando a gente recebe a presença de Deus na nossa vida, a gente não está nem aí para quem está para a esquerda, quem está para a direita, a gente só quer olhar para o céu, chorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. E a primeira coisa que eu fiz quando saí daquela fábrica foi até a casa da minha mãe, glorificar a Deus pela vida dela, pedir perdão por tudo aquilo que eu havia feito passar, pelas noites de orgias, de bebedeira, de prostituição. E daquele momento em diante, ali eu olhei nos olhos dela, ela olhou nos meus olhos e ela contemplou a promessa que Deus havia feito a ela, que Ele ia me tirar do mundo. Então eu glorifico muito a Deus, e um recado que eu dou: nunca deixe de orar pelo seu marido, nunca deixe de orar pela sua esposa, nunca deixe de orar pelos seus filhos, nunca deixe de orar por aquela pessoa que você acha que a condição humana faz com que os nossos olhos venham contemplar uma derrota, um fracasso, mas dizer que Deus, tudo Ele pode fazer. Eu sempre creio numa coisa, na história da mulher do fluxo de sangue, nós podemos aprender uma coisa. Quando ela vai até Jesus, ela toca na orla de Jesus. Mas isso tem um significado muito grande. Ela toca na orla de Jesus porque ela era imunda. E no coração dela, mesmo cheio de fé, ela ainda não tinha uma fé exata do que era Jesus. Como ela era imunda, ela disse: vou tocar na orla, porque se eu tocar nele, ele vai se tornar imundo também.
Havia todo um ritual de purificação dos judeus. Se tocasse na veste era um ritual, se tocasse na pessoa era outro tipo de ritual. Então, ela toca na orla. Jesus, ele para. Jesus, ele pergunta que alguém me tocou. E naquele momento em diante, as coisas começam a mudar, porque ela era um nada diante da sociedade. Mas, naquele momento, Jesus pergunta, alguém, isso é, ela era alguém para ele. E Jesus olha, e ela fica os olhos nele e disse, Senhor, foi eu que te toquei. Aqui, parafraseando essa história, essa passagem bíblica, Jesus estava querendo dizer, tu pode ser imunda, tu pode ser impura, mas tu pode me tocar, tu pode me abraçar, tu pode vir até mim, porque a tua imundície não pode me contaminar, mas a minha pureza, a minha santidade, ela pode purificar, te curar e te sarar de toda ferida, de todo mal e de tudo aquilo que constrangeu a tua vida até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio em Deus, mesmo na minha fraqueza, eu creio que nós temos um Deus que ainda resgata vidas e que tudo pode. E assim como ele fez com muito, ele pode fazer na vida de muitas pessoas. Quando você vê o livro de Jó, você vai ver Jó dizendo, o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Você não vai ver Jó, ele dá atenção nenhuma a Satanás. Ele sabia da existência de Satanás e do mal que Satanás poderia fazer na vida das pessoas. Mas ele vivia numa hierarquia espiritual tão alta que Satanás não tinha lugar na vida dele. Satanás não tinha lugar na vida de Jó. Esse Jó só tinha um Senhor na sua vida, que era Deus. Se tu veio, foi porque Deus permitiu. Se aconteceu, foi com permissão de Deus. Se tudo isso veio sobre mim, foi porque Deus permitiu que acontecesse. Nunca entregue aquilo que é de Deus a Satanás. A tua esposa é de Deus, o teu marido é de Deus, os teus filhos são de Deus, a tua família é de Deus, e tudo aquilo que Deus te deu pertence a Deus e foi dado a você. Não entregue, não se proste diante das derrotas, mas continue em pé, continue lutando, porque Deus ele vai honrar a tua fé. Aleluia. Foram 15 anos que minha mãe passou de joelhos dobrados, mas durante 15 anos Deus ele confirmou a promessa na vida dela. Amém, pastor? Glória a Deus. Nós temos aqui também uma audiência desde Barcelona, Espanha, a missionária Regina de Araújo e Manuel Araújo. Também temos o Betinho Xavier, também temos a Jéssica de Jesus, que estão conectados conosco. E desse período para cá já estão alguns anos de fé, não é, Jean? Na realidade, no dia 18 de março se completaram 12 anos, pastor. 12 anos, graças a Deus. Esse período eu creio que Deus modificou a tua vida, te deu sabedoria, conhecimento, como nós bem conhecemos. Já dirigiu pelo menos 2 congregações aí na região de Manaus, né? E é um excelente servo, posso assim dizer, obediente. E já digo aos irmãos que, passando esse período caótico que estamos vivendo, os irmãos que estão conectados de Manaus, o irmão Jean depois vai digitar aí o número dele nos comentários, e os irmãos que querem lançar o convite para o Jean levar uma palavra, fiquem à vontade, vocês não serão decepcionados, porque a misericórdia de Deus tem estado sobre ele e a simplicidade e a humildade caminham na frente dele. Posso ser testemunha disso, já tive a oportunidade de recebê-lo 2 vezes em Bolívia e 2 vezes maravilhosamente bem para a glória de Deus, deixando aqui saudade do coração dos irmãos. Pois bem, nessa manhã, Jean, eu quero entregar desde agora o púlpito virtual da Assembleia de Deus Tradicional em Bolívia para você ministrar a palavra. Eu vou sair aqui de cena, só vou voltar no final da mensagem, tá certo? O senhor fique à vontade para fazer a exposição bíblica. Deus é contigo, que o Espírito Santo de Deus te use poderosamente nesta manhã. É contigo. Amém. Amém, pastor. Glória a Deus. Meus irmãos, eu saúdo a todos na paz do Senhor mais uma vez. Glorifico a Deus por essa oportunidade, glorifico a Deus pelo servo do Senhor, pastor Rony Reis. Deus, ele ordena nos céus, os servos do Senhor endossa na terra. Tenho certeza que
Foi Deus quem abriu as portas, falou ao coração do pastor. E, na realidade, sou muito grato à pessoa do pastor Rony, por muito ter me ensinado, foi um grande professor para mim. Elevo aqui as minhas condolências à irmã Socorro, toda a sua família, estive lá com a irmã Marta. E glorifico a Deus por essa família que muito me ajudou. A palavra que Deus colocou no meu coração, irmãos, está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37 da palavra de Deus. Gostaria de glorificar a Deus também pela vida da irmã Raimunda Xavier, pela vida da irmã Miriam, do irmão Éder, que está aqui comigo também, tocando violão, pela vida do irmão Gideon, que tem nos auxiliado aqui. E que Deus, nessa manhã, lhe venha falar poderosamente conosco, através da sua palavra. Eu não vou pedir para sumir e Deus aparecer, porque senão ninguém prega. Mas eu vou pedir nessa manhã que eu venha diminuir e que o Senhor venha manifestar a sua glória no meio do seu povo. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, está escrito assim. Tem como título a visão de um vale de ossos secos. Primeiro versículo. Veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto sagrado que se encontra num dos livros de mais difícil compreensão de toda a Bíblia Sagrada. O profeta Ezequiel, ele era um profeta, podemos dizer assim, do exílio, deportado foi para a Babilônia na segunda deportação, cerca do ano 597 antes da era cristã, juntamente com 10.000 judeus. E foi se residir ali às margens do rio Quebar, juntamente com o povo, por isso ele era chamado de profeta do exílio. E nós bem sabemos que foi para lá jovem e vinha de uma família sacerdotal, porque Buzi, seu pai, era sacerdote. E diferente de Daniel, que foi um profeta palaciano, ele foi um profeta que profetizava no meio do povo. Ele exortava o povo, ele levava palavras e profecias dadas por Deus ao povo. Mas eu quero aqui, meus irmãos, me intervir nesse primeiro versículo. Quando a palavra de Deus ela diz, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Nós bem entendemos que vivemos em dias, irmãos, onde o evangelho ele tem sido, de certa forma, banalizado por muitos e não podemos nos esconder disso. Muitas pessoas têm manchado a santa palavra de Deus. Muitas pessoas têm usado essa palavra como forma de barganha, de ganho e de encher suas contas bancárias, enganando muitos e a quantos. Mas nós bem sabemos que o verdadeiro profeta, ele nunca faz e nunca ele está aonde ele quer estar. A palavra de Deus ela vai começar dizendo que foi a mão do Senhor que tomou o profeta Ezequiel e levou e colocou no meio de um vale de ossos secos. Se os irmãos atentarem para essa palavra, o profeta ele não queria estar ali. A cena era uma cena de horror, uma cena de morte, uma cena de total destruição. Mas o profeta, ele não vai aonde ele quer ir, ele vai aonde Deus ordena que ele tenha que ir.
O profeta, ele não está onde ele quer estar. Ele está no lugar que Deus o designou para ele estar. Nós bem sabemos que não fazemos a obra de Deus por amizade, não fazemos a obra de Deus para obter um cargo, não fazemos a obra de Deus vamos se dizer, pela posição, buscando uma posição dentro da igreja de Jesus Cristo. Nós fazemos a obra de Deus porque um dia Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz e nos concedeu a salvação pelo maior ato de misericórdia, que foi entregar seu Filho amado Jesus na cruz do Calvário, num dia de tormento para Ele. Nós bem sabemos que fazemos a obra de Deus porque fomos chamados para isso, fomos separados para isso, fomos santificados para isso. Nós fomos totalmente chamados por Deus, não para ter tapetes vermelhos, para ter pratos, mesas, copos e talheres separados, mas nós fomos chamados para estar no meio do povo, para estar entre o povo, para ensinar o povo, para levar a palavra de Deus ao povo, aleluia. Para trazer ao povo, eu sempre digo uma coisa, quando nós saímos para evangelizar, muitos dizem assim, vamos oferecer Jesus às pessoas. Ninguém oferece Jesus, porque Jesus não é mercadoria. O que se oferece é uma mercadoria. Nós vamos apresentar Jesus, porque Jesus é uma pessoa. E uma pessoa não se oferece, uma pessoa se apresenta, aleluia. E nós temos apresentado a Jesus a muitos, quanto queiram recebê-lo. E eu vejo aqui o começo de uma trajetória, qual Deus diz que foi, a palavra diz que foi a mão do Senhor que colocou Ezequiel ali. Ezequiel não queria estar ali. Muitas vezes não queremos estar em certos lugares, passar por certas situações, passar por certas circunstâncias, mas é necessário para que nós venhamos a ter intimidade com Deus. Ezequiel, ele vai aprender, ele vai mergulhar, ele vai se aprofundar ali na intimidade com Deus, quando ele está no vale de ossos secos. É lá que o Senhor vai ensinar a ele. Quando Deus pergunta, podem esses ossos reviver, Ezequiel? Ele diz, Senhor, eu não sei de nada. Eu não tenho capacidade para nada, Deus. Mas Tu o sabes, Senhor. Aí o Senhor vai ensinar a ele, agora sim, Ezequiel. Já começou bem. Profetiza aquilo que eu mandar, Ezequiel. Não podemos, meus amados irmãos, pastor Dirley, que deve estar nos ouvindo nessa hora, saudações de paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor, muito respeito. O Senhor sempre diz uma coisa, que hoje tem profeta de todo jeito, tem profeta que só profetiza bênção, profetiza carro, profetiza casa, profetiza saúde, profetiza isso, profetiza aquilo, é casa com piscina, com churrasqueira, é helicóptero no alto do edifício, mas nós vemos que hoje nós precisamos de profetas que falem aquilo que Deus ordena que eles falem. E nem sempre quando Deus ele quer falar com o seu povo, a palavra ela vem da maneira que nós queremos ouvir, porque são palavras amargas, são palavras duras, são palavras de exortação para que o Senhor ele coloque o seu povo na direção e no caminho que ele quer colocar. Nós bem sabemos que ele diz, profetiza, Ezequias. E Ezequias profetiza como ordenou o Senhor, não como ele quis, não abriu a boca de si mesmo, não falou de si mesmo, mas ele fazia tudo aquilo que Deus ordenava que ele fizesse naquele momento. E quando nós fazemos tudo aquilo que Deus ordena, que Deus manda, que Deus decreta, vindo da parte de Deus, a vida ela vai surgir, aleluia. Nós vemos que existem etapas, e Deus vai falando com Ezequiel através de etapas. E vejam bem, e me fez andar em redor deles, e eis que estavam sequíssimos. Um segundo ponto aqui que nós devemos aprender. O profeta de Deus, ele tem que sentir. Ele tem que ter a sensibilidade de onde ele está pisando. Ele tem que ter a sensibilidade do lugar aonde ele está pisando. Nós bem sabemos que Ezequiel não queria estar aqui, mas Ezequiel está ali porque a mão do Senhor o levou até aquele lugar. Ele anda, ele observa. O coração do profeta naquela hora
Eu acho que deveria quase sair pela boca de ver uma cena tão degradante, uma cena de morte, uma cena de uma total destruição, mas o Senhor faz com que ele ande sobre aquele vale, que ele veja aquele vale, que ele veja a situação com que está aquele vale. E a palavra de Deus, ela vai dizer, louvado seja o nome do Senhor. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Jeremias, irmãos, ele diz que não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Mas se o homem há de se gloriar nisso, se glorie de conhecer ao Senhor e saber que ele é Deus. Aleluia. Nós vemos que o Senhor dá uma ordem a ele, ele profetiza. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Para que haja um avivamento, para que haja vida, para que as coisas comecem a acontecer, em primeiro lugar tem que se ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que entrar primeiro nos nossos corações. Não podemos pregar às pessoas lá fora se a palavra de Deus não estiver em nós. Não podemos exortar as pessoas lá fora se a palavra de Deus ela não estiver na nossa vida. Não podemos levar algo de Deus às pessoas se não tiver algo de Deus em nós. Nós temos que ter a palavra de Deus, nós temos que estar cheios de Deus, nós temos que estar em obediência a Deus, nós temos que estar na direção de Deus para que as coisas aconteçam. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, aleluia. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O interessante hoje, irmãos, trazendo aqui uma palavra de reflexão, passamos por muitas igrejas, e o que nós vemos hoje são os outdoor e a placa de o rosto de um homem e de uma mulher. Mas o nome Jesus, ele tem desaparecido desses lugares. Quando você passa pela frente de uma edificação, por uma frente de uma construção, você vai ver uma placa bem grande, e eu estou aqui do lado de um construtor, e essa placa ela é tão grande quanto um outdoor, e o primeiro nome que está escrito ali é o nome do dono da construção. Você não vê o nome do pedreiro, você não vê o nome do carpinteiro, você não vê o nome do encanador, do bombeiro hidráulico, você não vê o nome do eletricista, você não vê o nome dos cozinheiros, mas o nome que você vê é o nome do dono da edificação. Sabe por quê? Porque o pedreiro é apenas uma ferramenta. O encanador é apenas uma ferramenta. O eletricista é apenas uma ferramenta. O cozinheiro é uma ferramenta. Os operários são uma ferramenta. E essas ferramentas somos nós, servos de Deus. Mas o dono da obra continua sendo Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. É Ele quem sustenta a obra. É Ele quem mantém a obra. É Ele quem envia recurso para a obra. É Ele quem levanta as edificações. É Ele quem paga o nosso salário. É Ele quem abençoa o trabalho das nossas mãos. É Ele sim, é o nome dele que deve estar. Por isso, meus amados irmãos, uma das primeiras coisas que eu faço quando eu trabalho na igreja, no letreiro, é colocar casa de oração. Assembleia de Deus, Igreja Batista, Presbiteriana e as demais foram nomes dados, sim, pelos nossos pais. Mas o Senhor disse, a minha casa será chamada casa de oração. E nós bem sabemos que oração é uma chave que abre a porta para os céus. É uma ferramenta, é um caminho, é uma trilha que leva a Deus. E nunca podemos negligenciar essa ferramenta. Nós temos que entender que somos apenas operários, somos apenas serventes, somos apenas aqueles que dispõem as mãos para trabalhar. Mas o dono da seara continua sendo Jesus, aleluia.
É Ele quem continua sustentando, é Ele quem continua afirmando, é Ele quem continua levantando, é Ele quem continua fazendo milagres, é Ele quem continua fazendo prodígios, é Ele quem continua fazendo maravilhas. Aqui Ezequiel não faz milagre nenhum, simplesmente ele ouve a voz de Deus, ele profetiza como Deus ordena e as coisas acontecem. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje existem homens cheios de si mesmos. Deixaram o orgulho tomar conta do coração, muitas vezes pelo conhecimento desacerbado. E aqui não vou fazer uma crítica aos estudiosos, porque eu também sou um estudante de Bíblia. Mas muitas vezes nós vemos hoje se debater mais sobre calvinismo, arminianismo, pelagianismo, do que principalmente sobre o que é fazer evangelismo, o que é fazer missões, o que é ganhar uma alma, o que é dizer Jesus te ama, o que é dizer Jesus veio para todos, veio para mim, veio para você também. Muitas vezes trazemos coisas profundas dos conhecimentos que nós aprendemos da palavra de Deus, e muitas vezes Deus só requer de nós que nós chegamos com aquele que está jogado numa sarjeta e diga: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que também tenha a vida eterna. Aleluia. Oh, glória. Nós vemos que Ezequiel ele vai caminhando por passos por esse vale. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aqui não é Ezequiel. Ezequiel é apenas a ferramenta. Meu irmão, quando eu leio esse texto, eu vejo uma coisa. Daniel, ele era um profeta que tinha praticamente a mesma idade de Ezequiel. Ezequiel é colocado lá no meio do povo para profetizar. No meio do povão, no meio de pessoas pobres, no meio de cativos. Mas Daniel está lá no palácio. Daniel é um profeta palaciano. E Ezequiel, durante 3 vezes no seu livro, ele fala de Daniel. Mas você não vê Ezequiel ter inveja de Daniel. Você não vê Ezequiel falar de Daniel porque Daniel está no palácio e ele está no meio do povo. Porque Deus escolheu cada um para estar no lugar que Deus quer que nós estejamos. Aleluia. Se você foi levantado para estar na Bolívia, glorifique a Deus. Se você foi levantado para estar na Argentina, glorifique a Deus. Se você foi levantado para estar até na Disneylândia, se for da vontade de Deus, amém. Mas se você foi levantado para estar em Moçambique, no Quênia, nos lugares da África, lá na Coreia do Norte, onde a cortina de ferro do comunismo é implacável com a nossa fé, Deus, ele vai te colocar nesse lugar, e não adianta você querer olhar e perguntar por que que o meu irmão está na França, por que que meu irmão está na Espanha, por que que meu irmão está em Portugal, por que que meu irmão está na Europa, por que que eu estou nesse lugar. Simplesmente faça aquilo que Deus ordena que você deve fazer e obedeça a Deus naquilo que ele ordena que você deve obedecer, e esteja no lugar que Deus ele colocou você para que você esteja. Aleluia. Há muitas brigas e existem muitas picuinhas. Por que que fulano está ali e eu estou aqui? Você está nesse lugar porque você é a pessoa certa para estar nesse lugar. Se você está nesse lugar é porque Deus te colocou nesse lugar. Se você se encontra nessa situação é porque o próprio Deus ele permitiu que você passasse por essa situação. Aleluia. Eu conversando ontem, me permita, com a irmã Martinha, e ela disse: irmão, eu estou sentado aqui na cadeira da minha cozinha, mas quando eu olho para lá, parece que ele está sentado no sofá. Naquele momento eu disse: Senhor, nessa hora não existe palavras que possa consolar um coração que há décadas viveu junto de um lado de uma pessoa. O que eu digo para a irmã? E na hora veio: diga para ela, pergunte se ele sofreu quando eu tomei para mim.
Pergunte para elas se ele sofreu, se ele sentiu dor. E quando eu levei aquela palavra para ela, eu vi a irmã Marta regalar os olhos e dizer: irmão, o senhor falou uma coisa agora que muito me chamou a atenção. Ele não ficou sofrendo como muitos sofrem. Ele não foi para o hospital ficar internado, sabe? Principalmente nos momentos de pandemia que estamos vivendo. Mas o Senhor tomou para si de uma forma rápida. E creio que praticamente sem sentir dor. Porque Deus, ele tem, como o Senhor falou, tem os seus projetos. Ele tem as suas maneiras de trabalhar. E aqui nós vemos, irmãos, que Ezequiel, ele é um profeta do povo, mas ele não tem inveja de Daniel. Porque Daniel está no palácio, ele está no meio do povo. Ele diz: eu vou fazer a minha parte. Daniel está lá fazendo a dele, eu faço a minha aqui. Daniel está lá pregando para o rei, eu estou pregando para o povo aqui. Daniel está pregando lá para os magistrados, eu estou pregando aqui para o meio do povo, para os anciões dessa cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o lugar onde Deus te colocou. Se Deus é contigo, meu irmão, louvado seja o nome de Deus, você vai prosperar. Mas essa prosperidade não é uma prosperidade que podemos esperar financeira ou balançar a chave de um carro, mas é uma prosperidade espiritual, é um galardão guardado nos céus para cada um daqueles. Louvado seja o nome do Senhor, que andam de conformidade com a palavra de Deus. Aleluia. Oh, glória. Muitas vezes estamos em momentos, eu sei que estamos como Jeremias, que chegou ao ponto de dizer: eu não falarei mais do teu nome. Mas isso era como um fogo ardendo em meus ossos. Quando Jeremias diz isso, nós podemos entender. Quando eu disse que não ia, eu já estava voltando. Quando eu disse que não ia fazer, eu já tinha feito. Quando eu disse que não ia pregar, eu já tinha pregado. Quando eu disse que não ia anunciar, eu já tinha anunciado o teu nome. Não há como escapar das tuas mãos, Senhor. Chamamos Jeremias de profeta chorão, de profeta das lágrimas, mas no início do livro do profeta Jeremias, o próprio Deus diz assim: tu és uma coluna de ferro, Jeremias, tu és um muro de bronze, aleluia. Quando eu mandares tu edificar, tu edificarás, mas quando eu mandares tu destruir, tu destruirás. Louvado seja o nome do Senhor. E aonde quer que andar, não temas, porque eu serei contigo, aleluia. Não tema. Não tema. Os momentos são difíceis, mas não tema. Porque por onde o servo de Deus andar, o Senhor há de andar com ele, aleluia. Eu posso ver aqui, meus irmãos, essa passagem bíblica, que o Senhor, ele vai dando ordens ao profeta. E então profetizei como se me deu ordem. Não veio dele mesmo, mas veio do Senhor. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço e os ossos se ajuntaram, cada osso a seu osso. Entenda aqui nessa passagem que Deus, ele começa a trabalhar. Há ruídos, há rebuliço, há zoada, há barulho, mas ainda não há vida. Muitas pessoas hoje têm sido levadas por barulhos, por zoada, têm sido levados por meninices, ou principalmente pelos coaches, podemos dizer assim, dos dias de hoje, que trazem palavras onde não se pregam mais em igrejas, mas onde você paga para ver um homem falar aquilo que você quer ouvir no auditório. E muitas vezes, quando você sai de lá, você não vê a promessa se cumprir na sua vida e você fica perguntando: Senhor, por quê? E simplesmente Deus, ele vai dizer: porque naquele dia você pagou para um homem falar aquilo que você queria ouvir. E muitas vezes você não falou comigo dentro do seu quarto. Muitas vezes você não colocou o seu joelho no chão entre quatro paredes e derramou lágrimas diante de mim. Porque Deus, irmãos, ele não precisa de um grande pregador. E eu conversava com o pastor Rony e entramos em acordo com isso. Muitas vezes dizemos: fulano e ciclano são grandes pregadores. Eu aprendi que um grande pregador foi somente Jesus, os outros foram apenas pregadores da palavra. Um grande pregador foi somente Jesus, que na hora em que uma mulher é levada para ser apedrejada,
Se fosse qualquer um de nós, não teríamos sabedoria nem palavras para tirar aquela mulher daquela situação, mas simplesmente ele fita os olhos e diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus é o verbo, Jesus é a própria palavra, Jesus é o Logos, Jesus é o início de todas as coisas, é o primogênito, é o primeiro, é o único, santo, verdadeiro. Jesus é o alfa, é o ômega, é o princípio, o meio, o fim, o que era, o que é, o que há de vir. Jesus é o Todo-Poderoso, ele é a resplandecente estrela da manhã, o sol da justiça, o cetro de Israel, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Messias, o prometido, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aleluia. Esse é Jesus. E é ele quem vai dizer as diretrizes que o profeta deve seguir. E o profeta, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Versículo 10, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetize e diz assim, diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, eu vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Essa passagem, ela fala muito conosco nos dias de hoje. Na minha família, eu posso dizer que muitos estão buscando a Jesus. Eu estou com um tio entubado, outro está com tratamento na casa dele. Uma saiu do hospital um dia desses, e um já disse que quando sair da quarentena ele quer se entregar a Jesus. Nós vemos que, pela permissão de Deus, muitas coisas no mundo têm mudado. Muitas pessoas que não tinham se ajoelhado agora estão se ajoelhando. Muitas pessoas que não tinham buscado a Deus agora estão buscando. Eles veem que a medicina, ela é do Senhor, criada por Deus e dada sabedoria ao homem para isso. Nós bem sabemos e não podemos ignorar. Mas sabemos que, diante de algumas circunstâncias, ela se torna impotente. Nada ela pode fazer, mas Deus é o único que pode abrir a sepultura e trazer de volta a vida. Aleluia. Deus é o único que pode curar do câncer, que pode curar da AIDS, que pode extirpar esse vírus da face da terra de uma vez por todas. Aleluia. Durante mais de cerca de 2.000 anos tem sido assim, meus irmãos. Não adiantou Roma se levantar durante 300 anos com suas 60 legiões e os 360.000 homens do seu exército. Não adiantou crucificar, não adiantou queimar, não adiantou esquartejar, não adiantou esfolar, não adiantou perseguir, não adiantou jogar na jaula dos leões, não adiantou lançar nos cárceres e nas prisões. O Senhor, ele deu um decreto, e isso é mais do que uma promessa, foi um decreto assinado pelo Senhor Jesus. Esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Jamais poderão prevalecer contra a igreja de Deus. Nós passamos por momentos difíceis, mas a igreja continua de pé. Tem muitos servos de Deus que estão internados, sim, em leitos, mas lá dentro do leito de hospitais eles têm glorificado a Deus, têm cantado hinos, têm levado uma palavra mesmo no momento de aflição. A paz de Deus, que excede todo entendimento, está no coração de cada um, e muitos lá dentro estão sendo transformados pelo testemunho de vida de muitos dos irmãos que estão naquele lugar, que próprio Deus permitiu que estivesse naquele lugar, para que viesse conhecer o seu nome e a sua palavra. Aleluia. Aonde você estiver, no lugar que Deus te colocou, não reclame. Simplesmente obedeça e faça tudo aquilo que Deus ordenou que você venha fazer. Porque você está no lugar certo, louvado seja o nome do Senhor. E sabereis que eu sou o Senhor,
Quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e poreis na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e fiz, diz o Senhor. Sabemos que esse contexto histórico está relacionado exclusivamente ao povo de Israel que vivia em cativeiro, já havia perdido a esperança de voltar para sua casa, para sua terra. Por isso, no Salmo 137, diziam a eles: cante-nos um dos cânticos de Siões. Eles diziam: como podemos cantar longe da nossa terra? E ali eles pranteavam, choravam, colocavam as suas harpas penduradas nos salgueiros, porque não havia neles prazer, não havia neles alegria por estar longe da cidade santa, cidade de Sião, Jerusalém, cidade de paz, a cidade de luz, a cidade de Davi. Não havia neles alegria. E muitas vezes nós só nos damos conta das coisas quando nós perdemos. Só nos damos conta das coisas quando ela já não está mais perto de nós. Só nos damos valor quando perdemos tudo aquilo que Deus nos deu. Não deixe isso para amanhã. O que tiver de fazer hoje, faça hoje. Glorifique hoje, exalte hoje, bendiga o nome do Senhor hoje. O dia de amanhã não pertence a ninguém. Entregue a sua vida hoje para Jesus. Eu sei que tem muitas pessoas, a maioria por ser crentes, evangélicos, e o melhor nome a qual aprendi com um pastor, podemos nos chamar são de protestantes, porque protestamos contra tudo aquilo que se chama mundo e pecado. Mas eu sei também que há muitas pessoas que nessa manhã estão ouvindo essa palavra, que ainda não conhecem ao Deus que criou os céus e a terra. Entregue sua vida a Cristo. Entregue sua vida, Senhor, ao Deus que tudo pode, ao Deus que pode transformar a sua vida, aleluia, assim como transformou a minha vida e de tantos que estão ouvindo essa palavra nos dias de hoje. Eu me lembro que há cerca de alguns anos atrás, eu fui convidado a pregar numa igreja no bairro do Ouro Verde, onde eu morei durante muitos anos. E quando eu entrei naquela igreja, que eu estava no púlpito e olhei pela porta da igreja, eu lembrei que de tantas vezes eu passei na frente daquela igreja com uma latinha de cerveja na mão, com os amigos do mundo, muitas vezes embriagado. E depois eu me vi ali naquele púlpito pregando a palavra de Deus, as lágrimas começaram a cair. E disse: Deus, tu és fiel, porque a promessa que tu fizesse à minha mãe se cumpriu na vida dela e se cumpriu na minha vida também. Eu glorifico a Deus, irmãos, porque bem sabemos que nada somos. Nascemos sem nada saber, crescemos e aprendemos alguma coisa e morremos sem saber de quase nada. Mas o que aprendemos aqui, a palavra de Deus, ela eternamente ficará guardada em nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta, ele aprende com Deus num lugar sombrio. Ele aprende com Deus no lugar de devassidão, no lugar de degradação. Mas a vitória é grande, porque os ossos se juntam, há nervos sobre os ossos, a carne toma conta, mas só Deus, ele poderia dar vida. E quando Deus ele ordena que o profeta viesse a profetizar, a vida entra naqueles ossos, entra naquela carne. A sepultura se abre, louvado seja o nome do Senhor. E um exército se coloca de pé, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor conta hoje com um exército, mas não com um exército que marche de cabeça para baixo, mas com um exército que marche de cabeça levantada, proclamando o nome de Jesus. Muitos têm perguntado aonde está o Jesus de vocês quando tudo isso está acontecendo. E nós podemos dizer, aonde está Jesus quando você pega? Onde está Jesus quando você adultera? Onde está Jesus quando você mente? Onde está Jesus quando você faz tudo de errado? Sabe onde ele está? Ele está na sua vida. Como assim na minha vida? A misericórdia dele está na sua vida, esperando que você entregue sua alma a ele. Aleluia. É esse Jesus que nós proclamamos. É esse Jesus que nós exaltamos e glorificamos. E eu deixo aqui as minhas últimas palavras, que está em João capítulo 15, versículo 5 da palavra de Deus, que diz: eu sou a videira e vós os ramos.
Todo aquele que está em mim dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que a mim foi concedida. Agradeço a Deus pela vida do pastor Rony Reis, que Deus abençoe grandemente, continue fazendo frutificar o trabalho das suas mãos. Pastor Israel Salles, pastor Alexandre, os pastores que estão, pastor Rony Cleiton, os demais pastores que estão em missões, nos interiores, nos ribeirinhos e nos lugares mais remotos da face da terra, onde Deus tem enviado esses homens para fazer a obra de Deus. Eu agradeço a Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Permaneça conectado, Jean, ainda, por favor. Queremos agradecer a Deus pela sua vida, por essa mensagem de edificação aos nossos corações. Tenho certeza que a todos os irmãos, eu só tenho a dizer uma coisa: meus parabéns. Vocês foram edificados, com certeza alimentados pela poderosa palavra de Deus. Temos aí na tela o número de contato do irmão Jean. Eu não pedi permissão dele, mas eu coloquei. Traz que passa esse momento caótico aqui, eu posso assinar embaixo e dizer que os irmãos têm liberdade de convidar o irmão para pregar em suas congregações sem ter nenhum problema. Fique tranquilo. Nós temos uma pessoa centralizada nas Escrituras, que alimenta-se constantemente de boas literaturas e da Bíblia, com vida de oração, e com certeza ele vai atender os irmãos, lembrando bem que o irmão ele não é como muitos aí que cobram essas coisas, ele aprendeu direitinho qual é o transcurso de um verdadeiro expositor da palavra de Deus. Jean, nós só queremos agradecer a você, a irmã Raimunda, que cedeu aí o local para que fosse feita a transmissão, aos filhos dela, o Éder, a irmã Miriam, todos que estão aí. Eu louvo a Deus pela vida de cada um deles, com o pensamento também do saudoso irmão Roberto, que ora descansa. Também saudação à tua mãe, tua genitora, que com certeza deve estar sintonizada aí vendo também, e a todos os irmãos. Esperamos muito pronto encontrarmos-nos outra vez, sempre orando a Deus. Eu aprendi o seguinte: nós estávamos orando constantemente para que Deus viesse a fazer uma intervenção em toda essa situação, e o Espírito de Deus, um dia, numa oração pela manhã, me comoveu e me levou a orar de forma diferente. Que Deus venha a cumprir os seus propósitos e que tudo seja no tempo dele. Às vezes nós estamos pedindo uma coisa que não é ainda o tempo de Deus. Então vamos deixar Deus trabalhar dessa forma e até o tempo determinado por ele, que isso durará. Todas as coisas estão debaixo do seu controle. E isso é certo. Então, mais uma vez, obrigado. Nós vamos terminar a nossa transmissão orando, e eu queria convidar mais uma vez o Jean para que estivesse fazendo essa oração final, apresentando a todos os irmãos. E uma notícia, temos notícias ruins, os dias bons, os dias maus. Meu primo estava internado, recuperando-se do Covid-19. Foi um momento difícil. Já saiu do hospital, acabei de receber a notícia, saiu do hospital, graças às orações e o bom tratamento daqueles que foram constituídos por Deus como médico. Minha irmã também se recuperou, graças a Deus, também estava na cidade de Quari, mas Deus fez a obra. Glória a Deus por isso. E nós temos, em cima de situações de adversidade, também situações de alegria, né, Jean? E eu louvo a Deus por isso. Vamos vencendo essa situação tão delicada que o mundo inteiro está passando. Por favor, Jean, ore, apresentando todos os irmãos que estão conectados, e em seguida eu estarei dando a bênção apostólica e terminando o nosso culto dessa manhã. Amém. Pai Santo e Eterno, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra. Graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, o ar que respiramos, pelo nosso levantar e assentar, pelo pão de cada dia, pela saúde e sentidos perfeitos. Te damos graças, Senhor, pelo trabalho das nossas mãos e por todas as bênçãos que tu tens nos concedido. Te apresentamos a vida daqueles, Senhor, que se encontram enfermos. Te apresentamos a vida daqueles, meu Deus, que têm clamado, chorado, sofrido. Daqueles que têm, meu Deus, passado por aflições e angústias, meu Deus, em momentos de dificuldade.
Pai Santo e querido, vai de encontro, Senhor, na pessoa do Teu Espírito Santo, a esses lugares. Usa, meu Deus, os Teus vasos, os Teus servos, as Tuas ferramentas, Senhor. Meu Deus, os trabalhadores da Tua seara, meu Deus. Pai Santo e querido, para que nesta hora, meu Senhor, um grande exército venha marchar sobre a face da terra. Um exército que marcha de joelho, com lágrima nos olhos, meu Deus, clamando, Senhor. Clamando, meu Deus, pela bênção, pela cura, pela restauração, pela aquele pai, meu Deus, que é ébrio, pela aquela mãe, meu Deus, que já pensou em abandonar tudo, pela aquele filho rebelde. Meu Deus, o meu coração, Senhor, está se comovendo a orar, meu Deus, por muitos, Senhor, que perderam seus entes queridos. Bem sabemos que os momentos são de turbulências, os momentos são difíceis, mas Tu continuas sendo dono do tempo, do espaço e da história, assim como Abacuque, meu Senhor. Ele orou, ele buscou, ele perguntou, ele indagou, ele não tinha um conhecimento exato, meu Deus, dos Teus planos e dos Teus decretos. Pai Santo, mas quando veio tudo, Senhor, ao seu conhecimento, ele disse: ouvi a palavra de Deus e temi. Aviva, Senhor, a Tua obra e a faz notória, Senhor, conforme o passar dos tempos. Nunca precisamos, Deus, ouvir tanto, Senhor, essa palavra como nos dias de hoje, tempos difíceis. Ela continua altissonante nos corações de muitos. Aviva a Tua obra, Senhor. Levanta um exército, Senhor, sobre a face da terra. Um exército de oração, um exército de clamor, um exército de intercessão, um exército que marcha de joelhos no chão. Abençoa, meu Deus, a Tua igreja sobre a face da terra, meu Deus, aqueles que pregam o genuíno evangelho. Abençoa, meu Deus, os pastores, evangelistas, diáconos, superintendentes, dirigentes de congregação. Abençoa, meu Deus, o pastor Gideão, o anjo da igreja. Abençoa Teus servos, Senhor, os pastores, os missionários. Abençoa, meu Deus, os médicos, ó Pai, que nessa hora tem sido um instrumento de tal importância em Tuas mãos, meu Deus, para que haja, meu Senhor, salvação de almas, porque bem sabemos, Senhor, que Tu age através da medicina, mas quando Tu queres curar, Senhor, Tu cura milagrosamente. Louvado seja o Teu nome. Pai Santo, eu Te apresento, meu Senhor, as nossas vidas, eu Te apresento a Tua igreja, eu Te apresento essa manhã que nós venhamos a ter um dia abençoado. Nos cobre, Senhor, com Teu sangue, Jesus. Perdoa nossas falhas e nossos pecados e nossas fraquezas, porque bem sabemos que somos pecadores. Meu Deus, que o Senhor venha ter a misericórdia, meu Deus, de nós, e que a Tua graça esteja, Senhor, sobre as nossas vidas. É o que eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus, e Te agradeço. Amém. Antes de dar a bênção apostólica, vamos felicitar o Odisseu, que completa 20 anos hoje. Oh, glória! Desejamos felicidades, parabéns mesmo. Na quarta-feira vamos ter o pastor Antônio Luiz, de Jardim Pirituba, cidade de Jardim Pirituba, São Paulo. E amanhã nós estaremos pregando a palavra de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, seja com todos desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe.